Fala aí porcada, beleza? Eu sou Gabriel Chagas e no vídeo de hoje vamos falar de Libertadores. Não é segredo para ninguém que sábado acontece a grande final em Montevidéu entre Palmeiras e Flamengo, o Verdão na sua sexta final. E no vídeo de hoje a gente vai recordar as outras 5 vezes em que o Palmeiras foi finalista da competição. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. A Libertadores começou em 1960 e até 64 foi chamada de Copa dos Campeões da América, pois apenas os times campeões nacionais dos países sul-americanos disputavam o torneio. O Palmeiras, campeão brasileiro de 60, chega pela primeira vez na Libertadores em 61. O regulamento era diferente, tinham apenas 9 times, sendo eles o Independente da Argentina, o Jorge Wilstermann da Bolívia, o Palmeiras, o Colo-Colo do Chile, o Santa Fé da Colômbia, o Barcelona do Equador, o Olímpia do Paraguai e o Peñarol do Uruguai. Houve ali um primeiro jogo de uma fase preliminar entre Santa Fé e Barcelona, vencido pelo Santa Fé na ida por 3-0 e um empate em 2-2, que classificou os colombianos direto para a semifinal. O Verdão fez seu primeiro jogo nas quartas de finais contra o Independente e venceu por 2-0 na ida e 1-0 na volta. Na semifinal enfrentou o Santa Fé da Colômbia, que havia disputado a fase preliminar e pulado as quartas de final. O Palmeiras foi até a Colômbia e empatou em 2-2. Jogando no Pacaembu, venceu por 4-1 e foi para a final enfrentar o Peñarol, que havia eliminado o Olímpia. Após uma vitória do Peñarol no Uruguai e um empate aqui no Brasil, o Verdão fica com o vice-campeonato, perdendo a chance de ser o primeiro brasileiro campeão da Libertadores, feito que foi alcançado pelo Santos no ano seguinte. Em 1968, o Palmeiras chega mais uma vez na Libertadores como campeão brasileiro do ano anterior. Dessa vez, um regulamento diferente: 5 grupos com 4 times em cada. O Verdão ficou no grupo 5, junto com o Náutico, vice-campeão brasileiro, e os venezuelanos Deportivo Português e Deportivo Galícia. O Palmeiras somou 11 pontos após 5 vitórias e um empate. Vale lembrar que até 1994 a vitória valia 2 pontos. A partir de 95, por ordem da FIFA, a vitória passou a valer 3 pontos. Entre 75 e 77 eram 2 pontos, mais um ponto extra caso o time vencesse por 2 gols ou mais de diferença. Na segunda fase da competição, os times foram divididos em 3 grupos, onde passaria o primeiro de cada para definir quem seriam os semifinalistas que se juntariam ao Racing, que entrou direto na semifinal por ser o campeão do ano anterior. O Palmeiras venceu o Peñarol nos 2 jogos por 1-0 e 2-1 e fez a final contra o Estudiantes, que precisou de 3 jogos para eliminar o então campeão Racing. Na grande decisão, após derrota no jogo de ida por 2-1 na Argentina, o Verdão se redime e faz 3-1 jogando no Pacaembu. E se fosse pelo regulamento de hoje, o Palmeiras seria campeão. Porém, como bem disse meu amigo Felipe Sena, na época o regulamento não previa o desempate no saldo de gols, exigindo assim uma partida extra que foi jogada em Montevidéu, no Uruguai, palco da grande decisão, que infelizmente perdemos por 2-0. Mais uma vez o Palmeiras fica com um vice-campeonato, que para mim foi uma pena, que um título desse engrandeceria ainda mais as academias de futebol, e teve que esperar um longo tempo para voltar a uma final de Libertadores. Depois de muito tempo longe das finais, o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil de 98, chega na Libertadores de 99 para fazer diferente, para fazer história. Mais uma vez, mudança no regulamento, dessa vez 23 times divididos em 5 grupos, onde os 3 primeiros passavam às oitavas de final e se juntavam ao Vasco. Aqui vale a pena se atentar a 2 observações. Primeiro, o Vasco vai direto para as oitavas de finais por ser o atual campeão. Segundo, essa foi a última edição em que um campeão entra direto na fase de mata-mata. O Palmeiras ficou no grupo 3, junto com Corinthians, Cerro Porteño e Olímpia. Se classificou em segundo com 10 pontos após 3 vitórias, um empate e 2 derrotas.
Nas oitavas de final, o atual campeão Vasco da Gama, e após um empate em 1-1 no Palestra Itália, o Verdão foi a São Januário, não tomou conhecimento do time carioca, fez 4-2 e garantiu a vaga nas quartas de final. Na sequência da competição, um velho conhecido dos palmeirenses, o rival Corinthians, e após uma vitória por 2-0 como mandante e uma derrota pelo mesmo placar, só que como visitante, em ambos os jogos realizados no Morumbi, a decisão foi para os pênaltis. São Marcos defende o pênalti de Vampeta e mantém o sonho do título inédito vivo. Na semifinal, mais um jogo duríssimo, dessa vez o River Plate do então camisa 10 e meio-campista Marcelo Gallardo, hoje técnico da equipe argentina. O Palmeiras foi ao Monumental de Núñez e graças a São Marcos perdeu apenas de 1-0. Se não fosse ele, o Palmeiras teria tomado a maior goleada na Libertadores, porque o River jogou demais, pressionou muito. Na volta, no Palestra Itália, com show de Alex, 3-0 para o Verdão e passaporte carimbado para a final de 99. Mais uma vez na final, dessa vez contra o Deportivo Cali da Colômbia e mais uma vez sofrimento palmeirense. No jogo de ida, o Palmeiras perde por 1-0 na Colômbia. Na volta, no Parque Antártica, 2-1 para o Palmeiras e mais uma decisão por pênaltis. E no dia 16 de junho de 99, após o Zapata bater o pênalti para fora, o palmeirense pôde enfim bater no peito e gritar que era o campeão da Libertadores. Enfim, o sonhado título veio e 99 foi o ano da redenção. Em 2000, o Verdão chegou no grupo 7, junto com El Nacional, Juventude e Strongest, e após 3 vitórias, um empate, 2 derrotas, o Verdão somou 10 pontos e se classificou para as oitavas de final. No primeiro jogo do mata-mata, o Peñarol do Uruguai derrota fora de casa por 2-0 e vitória por 3-1 jogando em São Paulo e vaga garantida para as quartas de final. E pela primeira vez, os mexicanos jogaram a Libertadores. Sendo assim, o Verdão foi até o México encarar o Atlas e venceu por 2-0 lá e 3-2 aqui. E passaporte garantido para a semifinal da Libertadores. E mais uma vez um derby na Libertadores. Dessa vez, o Corinthians foi o mandante no jogo da ida e venceu por 4-3. Na volta, o Palmeiras venceu por 3-2, levando mais uma vez a decisão para os pênaltis. Vale lembrar que quando eram dois times do mesmo país jogando no mesmo estádio, no caso o Morumbi, não havia o critério do gol fora, uma vez que a Conmebol considerava o campo neutro. Mais uma vez brilhou a estrela de São Marcos, que defendeu o pênalti do Marcelinho e levou o Palmeiras para sua quarta final de Libertadores. Nessa final, ao invés dos gritos de "é campeão", houve muita indignação com o árbitro Ubaldo Aquino, que descaradamente... Fala aí, porcada, beleza? Enquanto eu fazia a edição do vídeo, eu me dei conta de uma coisa. O árbitro Ubaldo Aquino realmente nos prejudicou contra o Boca Juniors, porém não na final de 2000, conforme citei agora há pouco, e sim na semifinal de 2001. Mas os erros citados aí no vídeo realmente aconteceram na grande final de 2000. Era esse o recado que eu queria dar, um abraço e continue com o vídeo. Beneficiou o Boca Juniors em plena Bomboneira. O Palmeiras até que foi melhor, saiu na frente 2 vezes no placar, mas um pênalti muito mal marcado pelo mal intencionado árbitro paraguaio, cobrado por Schelotto, desestabilizou os palmeirenses, que saiu da Argentina com um 2-0 na bagagem e a chance do bicampeonato no Morumbi. Porém, no jogo da volta, o Boca Juniors, com a boa e velha catimba, segurou um empate, dessa vez em 0-0. E após os pênaltis perdidos por Asprilla e Roque Júnior, o Palmeiras repete os feitos de 61 e 68 e fica com um vice-campeonato, vendo os argentinos comemorar a taça em pleno Morumbi. Chegamos em 2020 e dessa vez o Verdão estava no grupo 2, junto com o Guarani do Paraguai, Bolívar e Tigre da Argentina. E após 5 vitórias e um empate, o Palmeiras somou 16 pontos e mais uma vez estava nas oitavas de final da Libertadores. No primeiro jogo das oitavas foi até o Equador encarar o Delfim e venceu por 3-1.
no jogo da volta não tomou conhecimento e fez 5-0 jogando no Allianz Parque e foi para as quartas de final com a moral lá em cima. Nas quartas de final, um adversário um pouco mais complicado, empate em 1-1 com o Libertad no Paraguai e vitória por 3-0 no Allianz Parque. E assim o Verdão se classificava para pegar o River Plate na semifinal da Libertadores. O River Plate, que estava engasgado com a eliminação de 99, vinha com tudo para dar o troco em cima do Palmeiras. E para a maioria da imprensa e dos rivais, era o grande favorito a chegar na decisão. Porém, para surpresa de todos, o Palmeiras foi até a Argentina e venceu com autoridade. Fez 3-0 e deixou a classificação encaminhada. Porém, no jogo da volta, o Palmeiras sentou no resultado, se acomodou com a vantagem e sofreu. Mas mesmo perdendo por 2-0, foi a final da Libertadores, encarar dessa vez o Santos. E na grande decisão em final única que ocorreu no Maracanã em janeiro de 2020, após um grande jogo sofrido, pegado, o John ficou parado e viu Breno Lopes fazer o gol do bicampeonato e pôr o fim aí uma espera de 21 anos para soltar o grito de campeão de novo. Mais uma vez, Palmeiras campeão da Libertadores, América Verde de novo. Com o título em mãos, o Palmeiras chega em 2021 para disputar a sua 21ª Libertadores. Dessa vez ficou no grupo A, junto com Defensa e Justiça, Universitário do Peru e Independiente del Valle. Depois de 5 vitórias, uma derrota, o Verdão somou 15 pontos e mais uma vez foi disputar as oitavas de final. Um caminho muito mais difícil do que na edição anterior, que para muitos o Palmeiras foi o campeão com um caminho mais fácil. E dessa vez, jogo no Chile contra a Universidade Católica. Vitória por 1-0, gol de pênalti de Rafael Veiga. E na volta, repetição do placar, só que dessa vez gol marcado por Marcos Rocha. E o sonho de mais um título seguia vivo. Nas quartas de final, mais um rival paulista, dessa vez o São Paulo, que jamais tinha sido eliminado pelo Palmeiras na Libertadores. Foram 3 encontros, 94, 2005 e 2006. Porém, depois de um empate em 1-1 no Morumbi, o Palmeiras venceu com facilidade no Allianz Parque, fez 3-0 e poderia ter feito muito mais, e foi a semifinal enfrentar o Galo, que para a mídia aí, de novo era o todo-poderoso, o favoritaço que ia atropelar e massacrar o Palmeiras. Porém, mais uma vez, calamos a boca da mídia após um empate em 0-0 no Allianz Parque, novo empate em 1-1 no Mineirão, que deu direito ao Palmeiras aí a disputar mais uma final, dessa vez contra o Flamengo, o que tem tudo para ser uma grande decisão. Afinal de contas, é o campeão de 2019 contra o campeão de 2020. Mas com todo respeito ao Flamengo, o Palmeiras tem muito mais camisa e tradição quando a história é Libertadores. São 116 vitórias em 209 jogos, sendo o 6º time que mais venceu e o primeiro brasileiro com mais triunfos na Libertadores. Além de ser o time que aplicou a maior goleada sofrida pelo Boca Juniors. É isso aí, porcada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Hoje pudemos relembrar as vezes que o Palmeiras chegou na final da Libertadores e agora é torcer para que a gente chegue a mais uma taça. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos, deixa seu like, compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer e cabeça fria, coração quente. Seremos. Beijo do porco. Uou!